Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vocês que estão fazendo esse retiro, essa iniciativa de Deus mesmo, né, durante esse tempo, que nós estamos mais em casa, que nós estamos mais podendo fazer essa renovação espiritual e também ficar com a nossa família, né? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme, seminarista da Arquidiocese de Goiânia. Estou começando o período de teologia, só que agora, devido, né, a todas as orientações que a gente estamos seguindo, o seminário e também a Arquidiocese de Goiânia, estou em casa, estou na casa dos meus pais. O seminário encerrou as suas atividades, mas o estudo pela PUC ainda continua. Então, estou fazendo a teologia esses dias, né, 2 semanas já, pelo aquele sistema EAD. Mas realmente não é fácil, não está sendo fácil, né, para todos nós. Rezemos a Deus pelo momento que nós voltarmos para as nossas comunidades, voltarmos para as nossas habituais funções, os grupos de oração, os retiros, tudo aquilo que aquece o nosso coração, seja amando os irmãos que estão do nosso lado, seja servindo a Deus também. E uma das minhas atividades lá no seminário durante este semestre tem sido a pastoral vocacional. Então, muito se fala também, né? Hoje à tarde eu consegui pegar um pouquinho do retiro, né? Muito se fala com a Isabela que acabou de entrar. Fala-se de vocação também. Então, vocês fiquem atentos, sigam lá também Vocacional GIM, para vocês também ficarem por dentro, né, de retiros vocacionais, também poderem chamar a pastoral vocacional para estar com vocês, ajudando no discernimento vocacional. E também, agora, né, já entrando nesse ritmo de oração do nosso retiro, também pedir orações pela alma do Padre Francisco, que foi pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Taquaral. Eu tive a oportunidade de participar de algumas missas com ele, e que, acho que ontem ou antes de ontem, veio a falecer na Itália, vítima também do coronavírus. Ele foi missionário aqui no Brasil por 30 anos. Então, que nós nessa Ave Maria possamos rezar por todos aqueles que constantemente nós sabemos que estão na luta, que estão doando suas vidas, padres, médicos e tantos outros. Se a gente for citar aqui, certamente a gente vai deixar alguém de fora. Então, que nessa Ave Maria nós peçamos também pelos doentes, por aqueles que sofrem durante toda essa pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começando, né, o tema dessa partilha que nós vamos fazer hoje à noite, para também ajudar na oração de vocês e de tudo aquilo que tem sido falado, tudo aquilo que vocês já sabem por meio da oração. O tema que me foi proposto é: a oração deve estar unida à penitência e ao sacrifício. A Isabela, hoje à tarde, na live dela, na pregação dela, falou um pouco sobre a oração. Não vou me adentrar tanto, mas eu, antes de começar, né, estudando um pouco, entendendo como é que seria esse momento, eu pensei assim, né, eu vou procurar os contrários disso, né? Se nós queremos estudar, né, pensar um pouco, refletir um pouco sobre oração, penitência e sacrifício, pensei que seria bom nós pensarmos o contrário, né? E na língua portuguesa eu acho que em nenhum lugar tem o contrário de oração, mas
como nós sempre pensamos a oração, né? Fiquem atentos, Deus nos chama, isso. Como muitas vezes nós associamos a palavra oração à ação, nós podemos pensar que o contrário da oração, assim, de uma forma bem simples, né? Poderia ser aquela assídia, aquele cansaço, aquela preguiça espiritual que muitas vezes nós vemos em nós, vemos nos outros. Então, uma primeira coisa que nós queremos fazer diferente nesse retiro é combater essa assídia, combater essa preguiça espiritual, né? E aí o outro termo, né, o contrário dele, né, a penitência. Muitas vezes, né, nós damos lá um Google, lá nós aprendemos até com o dicionário, né, as coisas de fé. Então, o contrário de penitente é uma pessoa impenitente, é uma pessoa com a qualidade ou estado nessa condição, nessa ausência de arrependimento. E nós podemos ainda expandir isso, né? Uma pessoa que tem uma persistência no pecado, a persistência no erro, né? Não por menos o sacramento da confissão também é chamado de sacramento da penitência, né? Ou seja, nós deixamos aquele pecado, nós deixamos aquele peso para assumir a penitência, mas uma penitência, o fardo leve de Cristo, né? Um jugo suave de Cristo. E falar de penitência e de sacrifício não é fácil, né? Mesmo para um jovem seminarista. Esses dias eu estava brincando lá com os livros da faculdade e achei um manual de penitência, possivelmente ali do século VIII. E era bonito ele ensinar como é que o confessor deveria receber o penitente. É completamente diferente dos manuais que nós temos hoje, né? Por exemplo, você pega o manual, o sacramentário, vai dizer o que você deve falar e o que você deve fazer. Esse manual, ele traz uma indicação que antes de atender o penitente, o padre deveria começar a chorar, começar a sentir o peso do pecado que aquele penitente veio confessar, para que a hora que ele entrasse, para que a hora que ele visse o padre chorando, ele se arrependesse ainda mais de seus pecados. Então, a gente pode entender um pouco bem o que é essa penitência, né? O que é se entregar realmente a nossa vida, entregar realmente os nossos pecados para Cristo, né? E o contrário de sacrifício, nós podemos definir assim como egoísmo, como apego, como egocentrismo, prazer, deleite, o gozo e tantas outras palavras, né? Ou seja, eu vivendo para mim mesmo, eu não sou capaz de fazer nada para o outro, eu não sou capaz de tirar nada de mim para que o outro tenha, né? De uma forma bem simples. Isso nós fazemos no dia a dia, né? Acabamos nos esquecendo de nós e por isso os sacrifícios quaresmais, os outros sacrifícios que a igreja nos pede, nos abre o coração para o outro. Faz com que nós pensamos também, né? Poxa, não é só eu, né? Eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que pensar nos outros, eu tenho que amar os outros, né? E depois vocês me lembram de eu falar um pouco mais sobre o acompanhamento vocacional. Tem uma coisinha aqui para avisar para vocês. Então, complementando um pouco daquilo que a Isabela falava, né? A parte da oração ela é tão primordial para a igreja. Agora eu vou voltar de novo aos tópicos, né? Sempre eu vou falar de oração, sacrifício e penitência. Eu vou deixar isso claro para vocês. Então, é tão importante a oração para a igreja que uma parte do catecismo, o catecismo é dividido em 4 partes. A última parte do catecismo é toda voltada para a oração. Ou seja, como se reza, os fundamentos da oração. São 307 parágrafos, todos dedicados a explicar um pouco mais da oração. Por fim, também falar um pouco mais sobre a oração das orações, que é o Pai Nosso, né? Foi o próprio Cristo que nos ensinou. Então, tudo isso nós podemos encontrar no Catecismo da Igreja Católica. Então, uma indicação, né, uma das primeiras indicações de leitura é na 4ª parte do Catecismo, nós lermos, relermos, hoje eu dei uma olhada, ontem também, sobre os fundamentos da oração, na 4ª parte do Catecismo. E agora eu queria passar um pouquinho com vocês nos fundamentos bíblicos, tanto primeiro sobre oração, quanto depois sobre oração e o sacrifício.
dentro desses fundamentos bíblicos, eu encontrei algumas histórias do Antigo Testamento. Sim, não é tudo, não tenho a pretensão de falar tudo aqui com vocês, né? Mas é mesmo para a gente ir para a palavra de Deus, rezar mais durante esse período, né? E dois personagens bíblicos me chamam bastante atenção durante esse estudo, essa preparação, né? Até o próprio catecismo traz, que é Abraão e Moisés. Esses, até hoje, né, para o povo judeu também para nós, são exemplos de pessoas que rezam, exemplos de pessoas que eram amigas de Deus, pessoas que falavam face a face com Deus. Moisés falava com Deus, né, na sarça ardente. Eram chamados amigos de Deus. Mas, se por um lado, né, eles tiveram essa proximidade com Deus, né, também tiveram, né, momentos, Abraão principalmente, o momento que ele vai sacrificar Isaac no monte, em que a sua oração, a sua fidelidade a Deus foi provada de modo intenso. Eu me apego mais, eu fico mais na mente quando se fala, né, dessa junção de penitência e oração. Me chama muito mais a atenção a Rainha Esther. Rainha Esther, que passou por um momento de provação muito grande com o povo judeu, em que ela precisou interceder, né? Ela precisou fazer um sacrifício pelo povo dela, né? E ela morando no palácio do rei, ela precisava fazer o pedido ao rei, né? O rei que fez um decreto, que deu uma ordem, que se fosse cumprida mataria todos os seus, até mesmo ela poderia ser morta, né? E aí lá em Esther capítulo 4, versículo 16, ela diz assim: vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, sem comer nem beber, durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. E que belo, né? Como essas coisas vão unindo, né? Como se acham tão perto, né? A oração, o jejum, a penitência e o sacrifício. Como em Esther, essas coisas estão tão próximas uma da outra, né? Ainda que prefigurada para aquilo que nós vamos encontrar em plenitude em Jesus Cristo. Anota aí Esther, capítulo 4, versículo 16, para vocês poderem ler depois, né? Beber da palavra, para ajudar vocês a rezarem também, né? Esse quase um roteiro aí de algumas pregações, de algumas passagens bíblicas, né? Um outro aspecto que me chama a atenção também, a oração e o sofrimento, é sem dúvida nenhuma os salmos. Ou seja, eu também te faço essa atenção nesse momento, né? Você que está querendo crescer na vida de santidade, crescer mais na oração com a Bíblia. Como é que está sendo a sua oração dos salmos e a oração do seu dia a dia? Os salmos têm um lugar também na sua oração? E aí eu lembro para vocês, né? Nós seminaristas, os religiosos, os padres, são chamados a rezar, ter uma proximidade maior com os salmos através da liturgia das horas. A própria Santa Missa, né? Toda missa nós rezamos. A missa ela é cheia de salmos ali espalhadas ali, né? Se nós pudéssemos pegar o texto de uma missa e ver em todos os momentos que tem um salmo, né? Dentro de uma antífona, dentro do próprio responsorial. Então, diversos momentos da Santa Missa nós temos essa presença dos salmos. E muitos dos salmos, historicamente, eles são esse pedido, esse clamor a Deus no meio do sofrimento. Tem salmos que, por exemplo, o salmo que se reza na liturgia das horas, sexta-feira, nas completas, né? Oh meu Deus, sexta-feira nas laudes, né? Salmo 50, ó meu Deus, misericórdia, pois pequei contra vós, né? Tem de piedade e compaixão. Então, esses salmos que nos ajudam a rezar também nesses momentos difíceis, né? Também durante esse tempo, né, que nós ficamos sem poder ir ao templo, sem poder participar e comungar do corpo e sangue de Cristo, sem receber os sacramentos, primeira coisa que me veio, né, que me consolou, a palavra de Deus que me consolou, foi o Cântico de Daniel, né? Cântico de Daniel, no capítulo 3, versículo 38. Outro momento difícil também do povo de Israel,
em que Daniel fala, né? Hoje não há nem príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem mesmo lugar para vos oferecer as primícias e encontrar misericórdia. Ou seja, toda essa situação que nós estamos passando agora, nós podemos unir aquilo que o povo de Israel passava. Ou seja, no tempo do exílio da Babilônia, em que eles ficaram longe de Jerusalém, a cidade amada, né? Com que amor nós temos que ter para com o Santíssimo Sacramento, para com a igreja, para com os sacramentos. E agora não é tempo de riso, né? Não é tempo de essa alegria. Mas assim como nós sentávamos chorando, né? Com saudade de Sião, também nós, né? Estamos chorando com saudades, né? Daquele tempo que nós podíamos ir ao encontro do Senhor. Mas também hoje, né, Ele vem ao nosso encontro, também nos consola, nos corrige e pede de nós que voltemos o nosso coração para Ele, né? Que voltemos o nosso coração também para a casa dele, né? E unamos, como tem feito, né? Talvez eu vou falar aqui, vou chover no molhado, né? Quantos padres, quantos vídeos nós já assistimos pedindo mesmo a Deus que unisse o nosso coração ao sacrifício que nós assistimos pelas redes sociais, pelas mídias e todos os lugares, né? Então lembrar, né, também na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, que Israel também ficou sem templo, ficou sem profeta, ficou sem tantas holocausto, tantas coisas caras, muito caras a um judeu, né? Para você ter noção, né? O que sobrou para o judeu hoje, desse tempo, né? O muro que ficava ao redor do templo. O Muro das Lamentações não é nada mais do que isso. É uma parte do muro que ficava ao lado do templo. O templo mesmo não tem mais. E você olha, né, com que piedade, com que zelo eles amam, né? Aquilo é o que restou, né? Eles se apegam, né? Então, cada vez mais é necessário que nós abramos o nosso coração para encontrar Jesus até mesmo nesses tempos, né? E aí, por fim, fazendo esse panorama do Antigo Testamento, né? Se você não anotou, Daniel 3:38. Se você não está anotando, eu não sei como é que ficou aí, depois o Vinícius pode dizer para a gente como é que ficou, mas parece que tem uns grupos do WhatsApp dos que estão fazendo o retiro. Então eu fiz mais ou menos um roteirozinho aqui, não tão bem feito, né? Mas tem mais ou menos as passagens e tudo aquilo que eu estou falando, por isso que sempre eu estou olhando aqui no canto, aqui, eu estou olhando no computador para ver esse roteiro, né? E aquela prefiguração, né, dessa pessoa que está disposta a morrer por aqueles que são seus, né? Que nós vimos com a princesa, com a rainha Esther, nós vemos perfeitamente com o rei Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o exemplo do homem que reza. Quantas e quantas vezes nós lemos na passagem, né, no Evangelho. Jesus subiu ao monte para rezar. Jesus se afastou da multidão para rezar. Jesus fazia vigília. Jesus se humilhava na presença de Deus. Então, todos esses exemplos são para nós exemplo de consolo, para ver que também Jesus fazia um movimento para se colocar em oração. Ele se dispunha à oração. Ele se predispunha a falar com Deus Pai, né? A chamar Deus de Pai. Ele que nos ensinou essa oração. E aqui eu quero ler uma passagem de Lucas 22, versículo 39, para confirmar um pouco mais esse aspecto, né? O evangelista Lucas ele vai deixar isso bem sutil para a gente, né? Versículo 39, capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta-te de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Entrou em agonia e orava com ainda mais insistência.
e seu suor tornou-se gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com seus discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Então, já começa assim, conforme o seu costume. Era costume de Jesus rezar, Era costume de Jesus se colocar em oração diante do Pai, de interceder, Uma das frases bonitas que nós aprendemos, seja de oração, seja na catequese, a Isabela também retornou e me fez lembrar isso hoje, Um aspecto da oração é conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Isso nós vemos claramente na passagem, Jesus fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso fica bem claro, quando a oração de Jesus é para conformar a vontade dele à vontade do Pai. E, claro, o principal aspecto disso tudo é a oração de Jesus do sacrifício. A principal oração que começa agora, começou lá na última ceia e vai até a cruz, que ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus é quem perfeitamente explica, como se reza, como se faz um sacrifício. Ele é aquele que soube unir essas coisas, entregando o verdadeiro e único sacrifício, que é a sua morte na cruz, é que ele vai e diz isso, livremente, ele se entrega, ele se doa, ele não tem reservas, ele realmente é o Deus que veio se entregar, interceder por nós. Por isso é aquele que reza, por isso é aquele que se sacrifica. E agora, nesses tempos, mais do que nunca, é preciso a gente voltar naquela passagem, em que Jesus também ensinava, Vai, entra no teu quarto e fala ao teu pai, que em silêncio vai te recompensar. Ou seja, são tempos de nós voltarmos a esse ensinamento evangélico também, Que no profundo do nosso quarto, no profundo do nosso coração, também é possível nos encontrarmos com Deus. Também é possível nós falarmos com Ele, também é possível estabelecer com Ele essa relação de amor. Vai deixando isso cair no coração, vai deixando isso entrar mesmo na sua vida, Um outro aspecto que agora eu gostaria de abordar, saindo já um pouco da vida de Jesus, dos evangelhos, é justamente a vida dos apóstolos e depois dos seguidores de Jesus Cristo, Então, o que os Atos dos Apóstolos falam dos discípulos, Os apóstolos se destacavam pela assiduidade à oração com que iam ao templo. É interessante isso. Parece que sempre quando estamos ligados à oração, estamos falando, eram assíduos. Parece que o grande sacrifício da oração é a assiduidade, é rezar continuamente, é orar sem cessar, como diz o apóstolo. É desejar estar cada vez mais próximo, não parar, orar a todo instante, oportuno e inoportunamente. Querer que o nosso coração a cada batida se configure ao amor de Jesus Cristo. E um outro exemplo que para nós é caríssimo, É Paulo e Barnabé, presos dentro da prisão, Presos, completamente entregues à providência divina. O que eles fazem no meio da noite? Começam a orar. Não tem cabimento para a nossa alma, Não tem cabimento para nossa razão isso. Então só pode ser uma graça sobrenatural, só pode ser um dom de Deus. Eu me lembro aqui um breve testemunho, nos começos da minha primeira conversão, das muitas que eu ainda preciso ter. Eu lá jovenzinho no grupo de oração, E aí aquela vontade, aquele desejo de rezar, E aí o que o pregador falava para nós? Peça a Deus essa vontade, esse desejo, esse ardor para querer rezar cada vez mais e mais. Peça a Deus essa vontade, é Ele quem dá, é Ele quem vai fazer acender em você esse gosto pela palavra de Deus, esse gosto pelas coisas da igreja, esse gosto pela vida dos santos, essa vontade de santidade. Peça a Deus. Hoje, mais do que nunca, é necessário. Peça a Deus.
Você que está aí nesse retiro, né? Não desista de pedir a Deus. Você que está exercitando mesmo nessa dificuldade, peça a Deus. Mesmo na dificuldade, mesmo na prisão, mesmo privado dos sacramentos, mesmo privado, mesmo que ainda falte tudo, eu ainda te louvarei. Se eu não me engano, Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo assim, eu te louvarei, Senhor. E agora eu gostaria de passar um pouco, né, para o fundamento dos santos. Como é que nós podemos entrar e ver como é que os santos lidavam com a oração, né? Hoje, providencialmente, eu peguei uma frase no Instagram do Dom Moacir. Ele postou hoje uma frase, São João da Cruz. É uma pena, eu não tive a oportunidade de conferir onde que é, para indicar também a leitura. Aquela frase diz assim: quem foge da oração, foge de todo bem. Quem foge da oração, foge de todo bem. E aqui eu queria dar uma cutucada, né? Muitos de nós que somos servos, que somos seminaristas, tantas pessoas que são da igreja, né? Que é o seguinte, né? O fundamento de tudo que nós fazemos na igreja tem que ser a oração. E aí muitas vezes, né? Nós vamos servir em um retiro, nós vamos para a pastoral, nós vamos fazer uma reunião e tudo mais, mas esquecemos da oração. Deixamos de lado esse aspecto primordial da nossa vida, do nosso serviço, daquilo que Deus nos chamou a estar perto dele. Servimos, mas não rezamos. Ajudamos, mas não estamos falando com ele. Fazemos tudo na igreja, mas não fazemos o principal, que é ser amigo de Deus, que é falar com Deus, que é abrir o nosso coração para Deus, né? Poder dizer para ele tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos, contar para ele as nossas alegrias. Se nós temos realmente Jesus como nosso amigo, nós não falamos do nosso amigo só quando estamos tristes, também nossas alegrias, nossas tristezas, as nossas solidões, as nossas alegrias, tudo isso nós depositamos no altar do Senhor, né? Dizemos para ele. E aí, fiquem atentos, perseverem na oração, perseverem, né? Quanto dói no meu coração, às vezes, um retiro, nós chamamos os pregadores, nós chamamos os cantores, na hora da pregação, muitas vezes não presta atenção, na hora da oração está servindo. E aí, muitas vezes, desprega da oração. Não tem um coração orante. Também, para esse que vos fala aqui. E aproveitando também, né, vou trazer um santo aqui que me chamou bastante atenção. Estou estudando um pouco da vida dele agora em patrologia, começando meu curso de teologia, né? Já estou no 5º ano de seminário. São Policarpo de Esmina, parece que é na região da Turquia. De modo especial, como ele também uniu como Jesus Cristo, né? Engraçado como os primeiros mártires, os primeiros escritos são muito parecidos com a vida de Jesus Cristo, né? Ele é de um mártir do século II e serviu a Jesus Cristo durante toda a sua vida. Acho que o dia dele foi esses dias para trás, que nós comemoramos o dia dele, porque estava na quaresma. E aí ele serviu a Deus durante toda a sua vida. E aí falaram: olha, a perseguição está chegando, você vai morrer, você é um cristão e tudo mais. Não, foge daqui e vai para outro lugar. É só assim que você vai sobreviver. Ele decide, mas ficar numa casa próxima, num retiro próximo, e ali começa a rezar. O texto, a narração do seu martírio, né, é um dos links que eu gostaria que vocês lessem também. Vocês podem ler. E a narração fala que ele ficou nessa casa e ficou orando ali por dias. E orava, e orava, e orava. Então o seu sacrifício, o seu martírio só teve a real entrega, o real amor dentro desse estado de oração, desse estado de entrega. A oração também é essa entrega, né? Aqui um pequeno trecho, né? Ele se retirou para uma pequena casa do campo, a pouca distância, onde permaneceu com uns poucos amigos, nada fazendo senão rezar dia e noite por
por todas as igrejas, conforme era o seu hábito. Então nós vamos sempre vendo, né, que a palavra oração dentro da vida da igreja é hábito, é costume, é vivência, é diário. E ali depois vocês podem ler o Martírio de São Policarpo de Esmina, também fácil, né, no site do Cleofas, né, o site do professor Felipe Aquino, que é belíssimo, que nos ajudará a entender um pouco mais essa necessidade da oração, essa necessidade do serviço. Tudo vai ligando, né? Uma coisa vai ligando à outra, né? Eu coloquei mais dois pequenos vídeos do Padre Léo, que vocês poderão assistir depois. Não sou tão engraçado quanto o Padre Léo, então eu vou deixar para ele esses vídeos, né? E agora, já entrando também nessa fase final, né? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as minhas dificuldades também, né? Para vocês perceberem que não é porque é seminarista, porque é padre, né? Porque é papa, porque tem um cargo na igreja, ou porque está chegando agora, né? Todos temos dificuldades para rezar. Todos temos dificuldades ainda mais para conciliar o sacrifício, a oração e a penitência. Então, quantas vezes, né, eu posso dizer para vocês, né, que para rezar eu tenho que fazer o sacrifício da minha vontade. Eu não quero, eu estou cansado, tenho outra coisa para fazer, eu tenho vontade de fazer outra coisa, mas ali eu tenho que me colocar na presença de Deus, né? E quantas vezes você pode olhar na sua vida, bem pé no chão, bem real assim, que você não tinha vontade nenhuma para rezar. Você não quer ficar na presença de Deus e tudo mais, né? Mas eu te peço agora, né? Apesar de tudo, apesar dos seus pecados, apesar das suas faltas, apesar da sua fraqueza, da sua debilidade, apesar de tudo, se coloque na presença de Deus. Isso não sou eu que estou falando, né? Eu poderia dar remédio para mim mesmo, né? Mas aqui você mesmo pode ver quem tem mais autoridade que eu, né? Tem um videozinho no YouTube que fala justamente sobre isso. Parece que é um modo de conversar de São José Maria Escrivá, chamado Tertúlia. Tem muitos desses videozinhos aí no YouTube, você pode pesquisar. São José Maria Escrivá, são uns videozinhos curtinhos. E parece mais ainda que é um vídeo de quando ele esteve aqui no Brasil em 1974. Em que uma moça chegou para São José Maria Escrivá e falou assim: olha, minhas colegas de faculdade estão reclamando, talvez no seu contexto aí, meu coordenador, até mesmo meu coração, eu estou percebendo que eu não sinto vontade nenhuma de rezar, e aí eu percebo que isso não é autêntico. E quantas vezes aqui, né, eu acho que na pergunta lá ela coloca também, não sinto vontade nenhuma nem de ir à missa. E aí, a resposta de São José Maria Escrivá, eu coloquei aqui em texto, mas é melhor para vocês escutarem. Depois entrem no link, por favor, né? Que vou passar para vocês aí no grupo. A resposta de São José Maria Escrivá é incrível, né? Ora, eu também vontade de rezar tenho poucas vezes. É preciso fazer as coisas mesmo quando não se sente vontade. Nesse caso, como estão fundamentadas no sacrifício, na contradição, são muito mais fecundas. Valem muito mais diante de Deus porque brilham como estrelas à noite. Quando fores fazer a tua oração e não sentires vontade e não te venha nada à cabeça, olha a dica que São José Maria Escrivá dá. Coloca-te na presença de Deus e lhe diz: Senhor, eu não sinto nenhuma vontade de falar contigo. Não me apetece dedicar-te nem um minuto. Parece-me que estou te fazendo um favor. E quantas vezes na nossa oração nós não dizemos isso para Deus, mas o jeito como nós nos colocamos, a má qualidade da nossa oração, a nossa postura, a nossa fraqueza, a nossa falta de constância diz isso para o Senhor. E aí o santo responde também, né? Mesmo apesar de toda essa nossa fraqueza, você sentirá no fundo do teu coração como um choque, amoroso, mais forte. Um grito de Deus que te diz: sou eu que te faço o favor. Quando te chamo a servir-me, quando te chamo para conversar comigo,
quando te digo que te quero fazer uma amizade com a tua alma. E aí depois segue todo o texto aqui, né? Que vocês podem ver. E que belo isso, né? O próprio santo, onde acha o link para esse texto. Pedro, eu vou passar para vocês, Pedro está disponibilizado no grupo do WhatsApp. Isso mesmo, Isabela. Olha que belo isso. Quantos de nós passamos por isso na realidade? Quanto nós sofremos tantas vezes. Meu Deus, eu não estou rezando bem. Será que isso está sendo válido? Colocar-se na presença de Deus mesmo sem vontade já é um pequeníssimo sacrifício. Mas olha como pode ser essa resposta de Deus. Sou eu que te faço o favor. É como aquela pessoa, né, que tem todos os poderes do mundo, né? Vamos imaginar assim um grande governante, né? E aí ele separa um tempo dele para ouvir o mais pequeno dos súditos. E o súdito parece que não dá moral, que não dá bola para ele. Ora, quem está fazendo o pequeno sacrifício ali, mas o grande amor é Deus em nos ouvir, né? Que Deus realmente possa também colocar isso no nosso coração, apesar de tudo, apesar da nossa fraqueza, apesar de toda a nossa vileza na oração, que Deus possa também fazer essa amizade com a nossa alma, né? E é claro, né, já entrando nesse tema também aqui ainda o meu testemunho, né? Para orar eu tenho que fazer um sacrifício do meu tempo. É o mínimo que nós temos que fazer, né? E aqui eu coloco também, né, a minha vida de oração no seminário, a minha vida de oração pessoal, né? No seminário nós somos chamados a ter essa relação mais profunda com Deus através da liturgia das horas e através também da adoração, através da Santa Missa e também ligada a tantas e tantas atividades que nós temos, né? E aí também, né, eu preciso sacrificar o meu tempo. Eu preciso deixar aquele espaço de tempo que é dado para Deus. Eu preciso me colocar inteiramente ali, né? Eu preciso fazer quase que não uma penitência dos meus pensamentos, colocar-me completamente ali a serviço do Senhor e falar: Senhor, usa esse pouquinho que eu dou, usa essas pequenas moedas que é o meu tempo aqui para Ti, para que eu realmente possa ter essa amizade, para que eu possa falar contigo. É o pouco que eu tenho, mas usa, né? E tudo isso, né? Todas essas minhas dificuldades, né? Todas essas minhas fraquezas, mas para que o Senhor possa ir trabalhando até eu conseguir, né? Também, você também, associar a oração para que ela seja um costume. E logo depois ela se associa à penitência, para que ela também esteja ligada a uma vida de sacrifício, uma vida de entrega, né? Então vou fazer agora que nem o catecismo faz, né? Então bem simplesinho, né? Então oração. Lembra aí, igual o professor faz na sala de aula, né? O que é oração? O que você pegou dessa live aí do que é oração? Então, depois que eu preparei a pregação, eu pude essa partilha aqui com vocês, né? Eu posso dizer, né? Oração é conformação da minha vontade com a vontade de Deus. É falar e ouvir de Deus para se tornar amigo dele. É simples. É simples. Faz aí, lembra aí o que é oração. Oração. Também tem aquela frase belíssima, né? Acho que é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Oração é um olhar para o alto. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí nos comentários, né? Se tiver errado a citação. E penitência. Lembra aquela primeira citação, né, que eu falei lá no começo da live? Você que chegou no final, você pode pegar lá depois. Vai ficar disponível aí. Então, é uma condição de arrependimento e humildade para que eu me apresente diante de Deus. 2 homens subiram ao templo. Um batia no peito e falava: ó Senhor, eu entrego o dízimo, eu faço penitência, eu faço jejum quarta e sexta, eu sou aquele irrepreensível diante de Ti. O outro foi ouvido por Deus porque batia no peito e dizia: piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele tinha mais do que tudo esse espírito de penitência, esse espírito de humildade, como Jesus falava, né? E sacrifício. O que vem à sua cabeça quando fala a palavra sacrifício, né? Um verdadeiro sacrifício que nos faça abandonar os nossos pecados, mas também nossas impurezas.
Então, pensar realmente, né, as nossas penitências, os nossos sacrifícios e também a nossa oração nesse momento, né? Então, deixei aí para vocês, agora eu vou colocar aqui, né, a última passagem, que é Lucas 22, 39 a 46, né? Isso, o Vinícius complementou aqui, né? A oração é impulso do coração, um olhar de amor para com Deus. Esse é o que vem na sua cabeça ou é de... Acho que essa é de um santo, né, Vinícius? Um olhar de amor para com Deus, é de Santa Teresinha. Isso mesmo. Bem, isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa. Talvez mais uma coisa que eu gostaria de falar, né? Persevere na oração, parabéns pela iniciativa. Contem sempre comigo, né? Também estou aqui em nome da Pastoral Vocacional, né? Para ajudar também vocês, para mostrar também, né, esse lado da igreja que ajuda nesse discernimento, que ajuda também nessa oração. Logo vai nos indicar qual que é o caminho, né? Eu quero estar rezando mais perto de Deus, rezando com Ele, rezando com a ajuda de alguém também para levar essa pessoa ao céu. Então, pensar essa vida também de vocês, né? Pensar na vocação de vocês durante esse tempo, né? Assim como todas essas situações, né? O que elas mexem no seu coração ultimamente, esses dias, né? O que ela tem feito no seu coração vocacionalmente? É preciso se inquietar, é preciso se perguntar, né? Não só nessa atitude, Vinícius, nesses dias de hoje, né? Como essa iniciativa desse retiro virtual online, mas também inquietar o seu coração para perceber diante de tudo isso que a humanidade tem passado, né? Os 60 padres que morreram na Itália, né? Se não me engano é esse o dado, né? Um aqui bem perto de nós, que foi missionário aqui. Os padres, também parece que teve 2 conventos na Itália que estão completamente fechados, e uma das irmãs lá dentro parece que está com corona, também com a doença. Então, ela realmente está fazendo um sacrifício, não sei a idade dela, né? Talvez vá morrer também por amor a Cristo. Como é que isso mexe vocacionalmente com você, né? O que isso te fala? Ficar sem os sacramentos, esse anseio, você tem essa vontade, o que isso toca o seu coração? Como tantos questionamentos que nós vemos de outros padres, né? É preciso refletir mais do que nunca agora nesse período, né? Jesus te chama para quê? Qual que é a razão da sua vida, né? Se Deus o livre e guarde e amanhã nós viermos a não ter mais forças, a não mais viver, a sua vida foi doada para quê? Qual foi a grande coisa da sua vida? Foi amar e revelar Jesus Cristo? Foi fazer a sua missão nessa terra? Mesmo que isso não aconteça, né, conosco, mas se acontecer, estamos preparados, né? Demos tudo para Cristo. Igual São Policarpo, né? A expressão na hora que ele vai... São Policarpo... Cadê? São Policarpo de Esmina, que eu falei, né? Do martírio dele. O algoz dele chega e fala, nega a Cristo. Nega a Cristo. E ele fala, não. Tem 80 anos que eu sirvo. E ele nunca me fez mal algum. Não será agora que eu vou negá-lo. Então era isso que eu tinha para colocar para vocês. Poucas palavras, talvez não na melhor forma, mas que ajude vocês a rezarem, né? Tem muitos pontos de oração. Pega um pequeníssimo ponto, pega uma pequeníssima frase, pega um pequeníssimo pensamento e medite. E deixe isso ecoar no seu coração, deixe isso fazer vida, né, no deserto. Deixe isso brotar como uma fonte que jorra para a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só mais uma coisa, Vinícius. O padre Rodrigo, da Pastoral Vocacional, ele está fazendo direção vocacional também à distância durante esse tempo. Então, realmente, se você quiser, eu vou mandar o contato agora da Pastoral Vocacional para o Vinícius. Então, tá de bobeira aí, marca um horário com o padre, né? Para falar pelo WhatsApp, por telefone. Hoje tem tantos meios, tantos recursos. Começa um caminho de partilha, começa um caminho para você também discernir isso no seu coração.
Fala um pouco dessas inquietações que está dentro do seu coração, né? Para você poder fazer também durante esse tempo um período de discernimento para saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Peço que rezem por mim, rezem pelo seminário, rezem também pela minha família, para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade de Deus, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Vinícius, Isabela. Um beijo, Bento. Deus te abençoe. O padrinho te ama, tá certo? Tem mais alguma coisa, Vinícius? Pode encerrar? Eu vou passar o arquivo agora para o Vinícius e a Isabela. Quem não está nesses grupos, quem não fez a sua inscrição, faz lá, entra na bio aqui do Pequeninos de Maria, Fraternidade Pequenos da Virgem Maria. Isso? Entra aí. Ó, o João Gabriel, já deu o telefone. Esse é o da Pastoral Vocacional, João Gabriel? Não é? Tá aparecendo, 3203-1317. É um número fixo, mas que também responde por WhatsApp. Se não me engano, o João Gabriel colocou aí, porque eu acho que né? Que a gente estava falando sobre isso. Se não for, pega com o Vinícius. Ele vai colocar aí também para vocês. Tá bom? Eu acho que é isso. Fiquem com Deus. Rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamou os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como missionários religiosos e religiosas, leigos e leigas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado por terem me acompanhado. Rezem, tá bom? Até mais.